Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise da empresa Grupo Telefônica. Nós vamos fazer a análise do ano de 2011 a 2020 para verificar a evolução histórica. E vai ser uma série de 3 vídeos. Primeiro a gente vai falar da análise do balanço patrimonial, o segundo sobre o endividamento da empresa. E o terceiro nós vamos falar da questão do demonstrativo do resultado do exercício, ou DRE. O link do endividamento, do estudo sobre o endividamento e da análise da DRE demonstrativa do resultado do exercício tá aqui na descrição do vídeo. Quem quiser acompanhar, tá muito legal também. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais, já vai contribuir muito para a continuidade do projeto. E tem minhas redes sociais também, o Instagram e o Facebook, quem quiser acompanhar lá é muito bem-vindo também. Bom, vamos começar com o balanço patrimonial da empresa. Bom, a gente consegue verificar aqui como está desmembrado a questão patrimonial do Grupo Telefônica. A barra azul representa o ativo total, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber, e os ativos que estão em seu nome, que são os bens fixos, né? Os terrenos, os veículos da empresa. E a barrinha laranja é o passivo total, as obrigações totais da empresa. As obrigações que ela tem com terceiros, empréstimos e financiamentos, fornecedores, folha salarial, os impostos. E o patrimônio líquido é o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas. E conforme a empresa vai lucrando, esse patrimônio líquido vai valorizando, ou seja, vai tendo uma valorização ou desvalorização do investimento da empresa. Bom, a gente consegue avaliar aqui que a barra azul, que são o ativo total da empresa, sempre foi superior às demais contas do balanço patrimonial, ou seja, o que a empresa tem de bens e direitos a receber, ou seja, a riqueza da empresa, ela vem crescendo período após período. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui, uma linha de tendência imaginária, está em crescimento, deu uma estagnada aqui entre 2015 a 2020, teve uma tendência de alta um pouquinho mais tímida, mas está numa tendência de alta. Então quer dizer que o nível de riqueza da empresa vem crescendo período após período. E o passivo total, que é essa barrinha laranja aqui, que são as obrigações da empresa, praticamente teve pouca evolução, ou seja, as obrigações da empresa em relação a terceiros não vem evoluindo, não vem crescendo, ou seja, o volume de dívida da empresa ela não está acompanhando o crescimento da riqueza da empresa. Isso é muito positivo. Teve um crescimento mais tímido aqui entre 2018 a 2020. E outro aspecto positivo da empresa é que o patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas, é superior ao passivo total, ou seja, o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas é superior às obrigações com terceiro, ou seja, as operações da empresa são as operações são financiadas mais com capital próprio do que com o capital de terceiros, e está em evolução, está em crescimento, ou seja, quer dizer que o capital que foi investido pelos sócios e acionistas está em processo de valorização. Teve uma estagnação aqui entre 2015 a 2020, mas tendo pouca variação, ou seja, está estagnado aí a questão do patrimônio líquido, não está nem aumentando a partir de 2015 a 2020, mas também não está em desvalorização. Bom, vamos falar do ativo, que é a parte positiva do balanço, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber, começando pelo ativo realizável. O ativo realizável é que a gente só utiliza as contas que tem como finalidade ser transformado em dinheiro, então a gente aqui não inclui o ativo imobilizado e não intangível. Bom, se a gente traçar uma linha imaginária aqui de 2011 a 2020 está numa crescente, ou seja, o que a empresa tem como finalidade, o que tem como ativo, que tem como finalidade ser transformado em dinheiro, está em tendência de alta. Isso é positivo. Bom, aqui a gente tem os disponíveis. Isso aqui é o capital que a empresa tem em caixa ou em contas de alta liquidez, como conta corrente e conta poupança. Ou seja, o dinheiro que a empresa tem como disponível para ela utilizar para pagar conta ou para fazer investimentos. Bom, se a gente traçar uma linha imaginária, principalmente aqui de 2012 a 2019, está numa tendência de baixa, ou seja, o dinheiro em caixa da empresa veio diminuindo de 2012 a 2019, mas em 2020 aqui teve uma recuperação surpreendente, voltando a ficar no melhor patamar que até então era 2012.
Bom, aqui é o volume de clientes da empresa. Aqui são os direitos que a empresa tem a receber de seus clientes no período de curto e a longo prazo. Está numa tendência de alta, isso é positivo. Então quer dizer que fazendo uma projeção aqui, a tendência do caixa da empresa é continuar. O que a tendência é que o volume de caixa da empresa futuramente continue crescendo de acordo com 2020. Começou uma alta crescente aqui de 2011 a 2015, um crescimento forte do nível de clientes da empresa, mas deu uma estagnada aqui com pouca variação entre 2015 e 2020. Bom, aqui é a questão do imobilizado da empresa, ou seja, os ativos fixos. Eu gosto de fazer um comparativo em relação à receita líquida, que é o total de vendas da empresa, porque quando a empresa investe em imobilizado, em ativos fixos, ela espera que há um aumento de suas vendas, que ela faz investimento para fazer um crescimento da empresa para atender uma maior demanda de clientes e assim, consequentemente, aumentar o seu volume de vendas. Bom, a gente consegue verificar aqui que de 2011 a 2019 teve um crescimento do volume de ativo fixo, ou seja, a empresa adquiriu mais ativos fixos, mas em contrapartida teve um aumento do volume de suas vendas, isso é positivo. Porém, aqui em 2020 aqui, ele seguiu a lógica, né? Diminuiu um pouquinho o volume de ativo fixo da empresa. Em contrapartida aqui, teve uma diminuição do volume de vendas da empresa. Bom, aqui teve a empresa vendeu aqui pode até se explicar o volume do aumento de caixa, possivelmente aqui por ter uma diminuição do ativo fixo de 2019 a 2020, a empresa deve ter vendido algum ativo, por isso do volume de geração de caixa lá no gráfico dos disponíveis, né? Bom, não analisei esse caso, mas possivelmente foi o que ocorreu. Então aqui também seguiu a lógica, diminuiu a questão do imobilizado, diminuiu o volume de vendas na empresa. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Bom, aqui a gente faz um comparativo do passivo circulante, que é o ativo o passivo a curto prazo, e o não circulante, que é o passivo a longo prazo. Bom, a barra azul representa o passivo circulante, a barra laranja representa o passivo não circulante, ou seja, o passivo a longo prazo. O ideal é que uma análise ideal é que o passivo não circulante seja superior ao passivo circulante, ou seja, a barra laranja deve ser superior à barra azul, e não é o que acontece aqui. A maioria dos compromissos da empresa, o maior volume financeiro de obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros está alocado a um período de curto prazo, ou seja, a maior parte da sua dívida ela tem que pagar no período de até um ano. Ocorreu de 2011 a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Em 2016 foi a maior volume de dívida que a empresa teve que pagar no período de curto prazo. 2017, 2018, 2019. Não, só 2019 aqui que o volume de dívida a longo prazo foi superior à dívida a curto prazo, que foi um aspecto positivo. Porém, em 2020 aqui, o volume de dívida a curto prazo voltou a superar o volume de dívida a longo prazo. Isso é negativo, não gosto muito dessa situação, porque o ideal é que a maior parte do volume de dívida da empresa esteja alocado a longo prazo para a empresa ter tempo suficiente para poder gerar caixa. E ela acaba não se complicando e atrasando os seus compromissos com terceiros. O segundo vídeo a gente vai falar sobre o endividamento, que é que a gente fala mais dos empréstimos e financiamentos, que é um capital que a empresa aplica nas suas operações que tem custo, né? Então tá aí na descrição, quem quiser acompanhar, tá muito interessante também. Bom, aqui a gente utiliza as duas principais contas do passivo, que é os fornecedores e a dívida bruta. Bom, a gente consegue avaliar que a dívida bruta é barra azul, os fornecedores é a barra laranja, a dívida bruta é os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Bom, a gente consegue avaliar aqui que num todo a dívida bruta é superior os fornecedores, principalmente aqui de 2011, que aumentou muito a questão da dívida bruta da empresa, 2011 não, 2019 a 2020.
Então, em sua maior parte aqui, de todo o período histórico, a empresa teve mais volume de dívida a pagar, compromissos com empréstimos e financiamentos a pagar, do que com fornecedores. Não é eu não acredito que é um aspecto tão positivo assim, porque a dívida bruta, querendo ou não, tem juros, né? Que é o que é um capital que tem custo, e são juros sobre juros. Se a empresa acabar atrasando ou se complicando para pagar, ela acaba se complicando e virando uma bola de neve. Bom, aqui a gente tem um patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas. Através desse gráfico a gente consegue avaliar a questão da evolução e valorização do capital dos acionistas, ou no caso de queda, desvalorização. Bom, historicamente, se a gente traçar uma linha imaginária que está numa tendência de alta de 2011 a 2020, porém, como já dito nos gráficos anteriores, a partir de 2015 a 2020 aqui teve uma estagnação em relação ao patrimônio líquido, ou seja, nem valorizou e nem desvalorizou a questão patrimonial do balanço do dinheiro, capital investido pelos sócios e acionistas. Bom, pessoal, termina a análise aqui, a primeira parte aqui falando do balanço patrimonial. Na descrição aí tem o link do vídeo do endividamento e do demonstrativo do resultado do exercício. Quem acompanhar lá, quem quiser acompanhar, tá muito interessante para você ter um olhar mais amplo aí sobre os outros demonstrativos fundamentais de fundamentalismo do grupo Telefônica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo novamente, agradeço demais. Tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Quem quiser acompanhar, os links também estão aí na descrição, vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.